Bom, então, queridos, mais uma vez eu saúdo a vocês, né, com a graça, com a paz, e dizer que esse texto que nós acabamos de ler, primeiramente, eu falei que Filipenses é um texto que me agrada por demais. É a igreja modelo, apesar de ter alguns problemas, né, como todas as igrejas possuem seus problemas, Filipenses era uma igreja modelo, era a igreja amiga do apóstolo Paulo. Portanto, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ele não diz que ele é apóstolo, não há necessidade de falar que ele é apóstolo, porque ele estava entre amigos. Já, por exemplo, aos Gálatas, ele defende o seu apostolado, por isso ele já começa dizendo que ele é apóstolo, porque Gálatas questionava o seu apostolado. Mas aqui em Filipenses, Paulo está muito à vontade, Paulo está entre amigos, uma igreja que em alguns momentos o socorreu, uma igreja que demonstrava carinho e afeto para com ele. E o texto que nós lemos, no capítulo 4 de Filipenses, Paulo demonstra a sua imensa gratidão para com os filipenses, e também Paulo expressa uma postura maravilhosa de contentamento diante das realidades mais variadas que todos nós, seres humanos, enfrentamos, né? Nós sabemos que a vida, ela não é apenas momentos de festa, não é verdade? O dia 31 para o primeiro passou e a gente agora tem que acordar para tudo que envolve a nossa vida, a nossa subsistência, a nossa realidade familiar. E isso é muito importante até que aconteça, né? Porque a vida não é somente festas. E aqui Paulo fala que aprendeu a viver tanto em épocas de fartura, de abundância, como também momentos de escassez. Paulo nos diz então que ele era alguém que aprendeu a viver contente, a se contentar, a estar feliz mesmo em momentos extremos. Esse foi o aprendizado do apóstolo Paulo. E aí eu perguntei aqui aos irmãos, inicialmente, né, se os irmãos já leram o livro Poliana. E Ângela falou que já leu o livro Poliana. A maioria não leu, eu não vou falar demais sobre o livro, mas a história de Poliana é muito interessante porque ela nos ensina a extrair coisas boas, mesmo de momentos negativos, momentos difíceis da vida. E eu lembro que quando eu li esse livro, e depois até assisti o filme também, já faz muito tempo isso, mas eu lembro que ela foi colocada na casa dos seus familiares, no último andar, né, lá em cima, no sótão, né, da casa. E quando ela estava naquele lugar, naquele pior quarto, no pior ambiente que ela pudesse estar, né, que ela poderia estar, o que acontece? Ela chega e não reclama de estar ali, muito pelo contrário. Para ela, ela fora colocada no melhor espaço em que ela poderia estar, porque dali ela tinha uma visão privilegiada. Não sei se a Angela lembra, até no filme passa bem essa cena, uma cena muito bonita. Então, ela não reclama, já colocaram ela lá, naquele lugar, numa postura de desprezível, inferiorizá-la, enfim. Não foi porque era o melhor lugar, mas ainda estando nesse pior lugar, ela acaba por perceber algo positivo naquele lugar ruim. Ela via, ela observava que ali de cima ela teria uma visão muito boa, privilegiada. E assim, quando a gente pensa na nossa história, na nossa vida, eu acho que um pouco de Poliana deve estar em nós, né? Tem pessoas que até hoje criticam um pouco, zombam um pouco, né, desse tipo de postura de algumas pessoas, de sempre procurar ver o lugar bom ou a coisa boa. Aí dizem que é poliana, no sentido meio desprezível, no sentido de repente, criticar essa postura. Mas eu vejo que nós cristãos, principalmente, nós precisamos desenvolver uma postura ante a vida que seja assim, ou seja, olhar para os momentos
de dificuldades, de barreiras, não como momentos que irão prejudicar a nossa vida, mas sim como um momento de uma rica, de uma boa, de uma sensacional oportunidade, né? Eu falei numa aula anterior aqui sobre um outro livro, também muito interessante, mas um livro mais presente dos nossos dias, né? Chamado Mindset, né? Você conhece esse livro, né? Então, Mindset, nós falamos sobre esse livro. E existem pessoas que elas olham para a realidade vivida por elas, pela história de suas famílias, por tudo aquilo que envolve o seu cotidiano, elas olham como algo que as prejudicou. É a interpretação que elas dão às circunstâncias da vida. Já aquele que tem um mindset de crescimento, ele não olha tanto para o lado negativo das circunstâncias, mas ele olha muito mais para as oportunidades. Em tudo que ele observa, ele vai verificar uma possibilidade de crescimento e de desenvolvimento e não de estagnação. Quantas pessoas que dizem assim: eu vivo o que eu vivo hoje porque eu nasci num lar assim, num lar desajustado, eu vivo isso porque minha família era muito humilde, muito pobre. Ou seja, é uma tendência muito natural nas pessoas. Mas aquele que tem esse chamado mindset de crescimento, ele olha para essas circunstâncias e fala: não, minha história vai ser diferente. Apesar de tudo isso, eu vejo privilégios que outras pessoas não tiveram, porque eu tenho uma história de vida, eu passei por várias circunstâncias e venho me superando. E para nós que somos espirituais, somos evangélicos, né? Eu fico pensando que para nós, eu deveria preparar uma palestra sobre um mindset espiritual. Por que eu digo isso? Porque nós que somos evangélicos, a grande maioria de nós não nasceu num lar abastado. A grande maioria, como a própria Bíblia diz, não somos de nobre nascimento. Nós somos pessoas humildes, que vieram de baixo, que tiveram seus traumas, seus problemas, suas crises. Mas se nós olharmos para a presença de Deus na nossa vida, uma coisa nós iremos perceber: Deus esteve conosco em cada momento da nossa trajetória. E as histórias vividas por nós, elas regam o nosso presente, aquilo que nós estamos construindo, que nós estamos semeando. Então, talvez esse texto do apóstolo Paulo, ele tem muito a ver com Poliana, e ele tem muito a ver também com aquele que tem um mindset de crescimento, alguém que não olha para as coisas negativas como paralisantes, como coisas que nos deixam inertes, mas como oportunidades para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Pois não, pode falar. A história, né, tem muitos testemunhos desse, né? Não só evangélicos, mas como outros homens ali. Sim. Foram ali embaixo, começou lá embaixo, né, despontaram, cresceram. Muitas figuras aí importantes aí. Sim, sim. Atores, atrizes. Se nós olharmos para escritores, se nós olharmos para a Bíblia, por exemplo, nós vemos alguns personagens que se achavam muito inadequados. Nós vemos Moisés, por exemplo, né, que se achava o quê? Quem lembra? Iletrado. Pesado de língua, né? Meio que gago, tinha dificuldade de falar. Nós vemos, por exemplo, Gideão também, que se achava menor, né? Então achava que ele não tinha condição. Nós vemos Elias, que foi tirado de uma região que nem se sabe muito bem ao certo identificar precisamente onde era esse lugar, né? E quando eu lembro de Elias, por exemplo, me vem à mente aquela música antiga que dizia assim: um lugarzinho no meio do nada. Vocês devem lembrar dessa música, né? Lembra? Um lugarzinho no meio do nada. Lembra dessa música? Como é que é o pedacinho? Fala aí. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Ou seja, ele foi tirado de um lugarzinho no meio do nada para ser um baluarte em Israel, para ser um grande nome em Israel, né? Então, nós verificamos, claro, que aí é uma presença
acima de tudo, de Deus em nós, nos impulsionando, nos levando, nos dando destemor, coragem para enfrentar as maiores batalhas que estão no nosso dia a dia. E aí eu queria pensar aqui uma expressão que está no versículo de número 8, quando o texto fala para nós: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas eu queria pensar aqui apenas uma expressão: virtude. Essa expressão virtude, ela no grego é areté, uma palavra rara na Bíblia. Areté. Areté significa, foi traduzido aqui por excelência, né? Por virtude, excelência. Então, Paulo pega emprestado da filosofia grega, da cultura grega, a expressão areté, virtude, excelência, para dizer uma coisa completamente diferente do que os filósofos pensavam naquela época. Eles pensavam da seguinte maneira, né? Nós somos capazes de produzir virtude e excelência por nós mesmos. Nós temos essa condição. Essa era a ideia existente na filosofia grega. Mas Paulo pega esse termo do grego e diz para nós o seguinte, que para o cristão a virtude não é propriamente dele. A virtude é comunicada por Deus a nós, ou seja, os privilégios conquistados por Cristo, eles são inseridos na nossa vida, compreende? Então, é diferente do que pensava a filosofia grega, o mundo romano. A excelência não era produzida pelo homem, independente de Deus, a parte de Deus. Não, Paulo usa a mesma expressão para dizer o seguinte: em nós que somos cristãos, nós temos uma excelência toda especial, que ela foi conquistada por Cristo, que ela é destinada por Deus a cada um de nós, é comunicada por Deus a cada um dos cristãos. Então, quando eu penso que nós temos essa excelência promovida por Deus, eu fico pensando assim: como deve ser a nossa vida no dia a dia? Ela precisa ser de fato uma vida que glorifique a Deus, que olhe para a vida com muita esperança, que não tenhamos tanto temor em relação ao futuro e aquilo que nos espera, porque Deus sempre estará conosco, porque Deus tem uma relação de paternidade comigo e contigo também. E se Ele é Pai, Ele cuida. Se Ele é Pai, Ele ama. Se Ele é Pai, Ele protege a cada um de nós. E aí, para a gente poder partir para o final dessa breve meditação, o apóstolo Paulo vai nos dizer da seguinte maneira: tanto sei, versículo 12, tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que coisa extraordinária. Paulo fala que ele aprendeu, inclusive, a ser humilhado. Eu dizia domingo na mensagem que a humildade no mundo antigo não era virtude. O mundo antigo não via como virtude a humildade. Hoje, século XXI, o meio corporativo, a ideia que se tem hoje na sociedade também é uma ideia que não reconhece a humildade como algo bom. O que as pessoas esperam no meio corporativo é que você seja o cara, que você resolva todas as coisas, que você seja alguém até um pouco altivo, uma certa dose de arrogância é até aceitável se você resolver todas as coisas. Só que para o cristianismo, essa postura está completamente equivocada. Nós precisamos saber e conhecer a nossa realidade, ou seja, reconhecer inclusive que humildade para o cristianismo
é virtude. Humildade não significa dizer que a gente não saiba o nosso próprio valor, as nossas qualidades, os nossos defeitos, aquilo que a gente é melhor, que tem mais aptidão e aquilo que nós não temos tanta aptidão assim. Mas o cristianismo dá a cada um de nós a condição de termos uma visão equilibrada ao nosso próprio respeito, não pensando sobre nós nem além do que convém, nem aquém do que convém, ter uma visão equilibrada. E isso só é possível na visão espiritual, quando nós temos um encontro real com Cristo. Só Cristo pode nos dar essa consciência, essa percepção da nossa própria realidade, de quem nós somos. Só Cristo pode colocar a gente No nosso devido. Paulo, maravilha, Paulo, excelente contribuição. Só Cristo coloca cada um de nós no seu devido lugar. E isso é muito importante, porque quando nós sabemos quem nós realmente somos, primeiramente vamos pensar que nós somos eleitos de Deus, somos predestinados em Cristo, somos a menina dos olhos do Senhor, somos pedra viva, nós temos um propósito da parte de Deus, somos excelência da criação divina. Então Deus tem propósitos para com a nossa vida, mas ao mesmo tempo a Bíblia também nos enquadra na nossa realidade. A Bíblia fala que nós somos o quê? Que nós somos pecadores. A Bíblia tem uma metáfora que é a metáfora da ovelha, o que mostra que nós devemos, assim como as ovelhas, viver na dependência do nosso pastor, não nos extraviarmos do redil, do rebanho, porque nós precisamos dessa proteção de Deus. Isso não é sinal de que nós sejamos menores, mas é um sinal sim de reconhecimento que ninguém é capaz de gerir a nossa vida tão bem quanto o próprio Deus. O cristão, ele na verdade entende que ele não se pertence mais, que ele agora pertence a Cristo, ele é propriedade de Deus, né? Então é Deus quem na verdade nos guia. Então quando a Bíblia fala para nós, por exemplo, né, negue-se a si mesmo, é um reconhecimento que nós temos que fazer que a vida não pertence mais a cada um de nós. E nós precisamos da gestão divina para que nós sejamos felizes, para que a gente tenha uma estrada de vida bonita, né? Para que a gente tenha uma vida excelente, uma vida bem equilibrada. Isso só é possível se nós tivermos Cristo como centro da nossa história, como ápice da nossa existência pessoal. Então são alguns pontos como esses que eu queria pensar com vocês nesse início de ano, para que de fato o nosso ano seja um ano bem coerente, seja um ano de muita gratidão a Deus por tudo que Ele já realizou, por aquilo que Ele vai realizar, mas que nunca escape da nossa mente que Ele já nos concedeu aquilo que era de maior valor. Ele nos concedeu um Salvador, que é o seu próprio Filho. Ele nos concedeu o perdão de pecados, ou seja, Ele na verdade retirou de sobre nós toda a culpa que poderia pairar e permanecer em nós, porque Ele nos perdoou de uma vez por todas. Então agora nós temos uma nova história, nós temos uma nova vida, nós temos um novo começo, e só isso já seria um motivo de extrema gratidão. Mas quando a gente olha para o nosso histórico pessoal durante a vida e observa o quanto Deus fez, mesmo nós não sendo merecedores, é motivo da gente sair glorificando a Deus com palavras e mais palavras, com cânticos e mais cânticos, porque Ele foi extraordinário. Pois não. Eu acho que é muito interessante esse programa, porque às vezes as pessoas, hoje em dia, infelizmente, o Evangelho é pregado num Deus imediatista, um Deus que resolve todos os problemas, um Deus que equaciona todos os problemas. Mas a Bíblia fala, na antologia, que o conceito de Deus
Não, é dos cônjuges revelados. Então, quando se revela, tudo é ótimo. Fartura, sinais, maravilhas. Mas quando ele resolve se esconder, não que ele esteja escondido, entendo, perfeito. Às vezes a pessoa entra num conflito pessoal, ela começa a dizer, estou orando, parece que a oração bateu no teto e voltou, parece que nada dá certo, ou como acontece com muitos, mas quando eu aceitei, antes de aceitar Jesus, tudo corria bem, parece que depois que eu aceitei, parece que tudo deu errado. Então as pessoas têm essa pseudo-sensação de que as coisas não andam. E quando ele coloca no texto que mais de 7, do pensamento da gente, né? Quando ele coloca aqui, tudo foi bom, tudo foi puro, não é que ele está aceitando, eu não entendo assim, que ele esteja aceitando aquela condição, mas ele está procurando ver naquela situação algo além daquilo ali. Exatamente. É que eu me lembrei dos livros que eu li a biografia de 600 páginas, quando eu me lembrei de um cara rico, que não tomava banho, que usava LSD, era viciado em LSD, e se tornou um guru da mídia. Então, quer dizer, ele não se entregou àquele primeiro estágio. De repente alguém chegou para ele e falou, você tem que tomar banho, você tem que tomar atitude. Ele ouviu aquilo e ele falou, você tem que crer alguma coisa. Só que nós temos algo mais excelente, o pastor colocou aí, nós temos Deus. Ele não tinha esse parâmetro, ele tinha mais a questão do hinduísmo. Mas nós temos esse parâmetro e às vezes a gente não se apodera dessas ferramentas. Né? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, e às vezes está passando, como eu passo, né? Às vezes eu falo, Deus, como é que vai ser? Daqui a pouquinho eu vejo, já passei para aquilo que faz para eu estar conseguindo passar. Daqui a pouquinho eu vou conseguir vencer mais uma etapa. Então a gente começa a olhar e ver que a gente não está sozinho. Não está sozinho, perfeito. Então eu, graças a Deus, eu falo com a minha esposa. Olha, às vezes ela fala assim, você fala assim que. Ela fala, você crê mesmo, né? Eu falo, porque eu creio que Deus existe. Eu não creio que tem uma Bíblia, eu não creio que eu estou indo à igreja, eu não creio que eu estou ouvindo uma palavra, mas eu creio literalmente que Ele existe. Não é uma questão apenas de um conhecimento intelectual, é um conhecimento de alguém que experimentou. Você tem uma vivência com Deus de anos e mais anos, a experiência tão rica de superação, e isso te dá força para enfrentar o momento presente, não é isso? Né? Então eu vejo que isso é que acontece com cada um de nós também, né? A gente tem uma experiência com Deus que traz esperança para a nossa vida, nesses enfrentamentos que vão aparecendo durante a nossa trajetória. E exatamente como você disse, o apóstolo Paulo, ele nos convida a sempre estar pensando, refletindo sobre essa realidade espiritual. Porque o que acontece com o cristão em dados momentos é que ele vive meramente a emoção do momento, do instante, não é? Então, se ele for movido meramente pelas emoções, ele vai se esquecer de uma série de verdades que já se processaram na vida dele. Ele vai se esquecer de várias experiências enriquecedoras que ele já vivenciou. Oi? O Deus da providência, o Deus que já agiu, que já realizou. Exatamente. Ele esquece que Deus já fez no passado. Exatamente. Ele vai olhar meramente para as circunstâncias. Eu já li um texto que foi Eclesiastes 3, ele vai contar uma série de Eclesiastes da natação, né? Ele vai contando uma série de problemas que Deus fez com ele, né? Chega lá no final e fala assim, Senhor, eu me lembro das coisas boas, cuidado, esperança, eu me lembro mais ou menos do... Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aquilo eu achei interessante. Ele vai reclamando, vai vendo a situação, vai falando e achando que Deus está achando. Ele chega lá no final e reconhece que algo de bom aconteceu no passado. Ele traz, embora. Às vezes acontece também esse tipo de ajuda a gente a fazer grande, a gente tem essa lembrança. Esse texto de Lamentações 3:21, sempre que eu lembro dele, isso me reporta a Davi.
Você deve lembrar que quando Davi enfrentou o gigante Golias, tentaram desestimulá-lo, porque ele era um menino, que ele não podia lutar contra o outro, porque Golias era um guerreiro. E aí ele lembra de 2 episódios na vida dele. Ele lembra que ele enfrentou um urso e um leão, não é isso? E ele saiu vencedor. Então ele diz: olha, o Senhor esteve comigo, o Senhor não me desamparou lá. Eu lutei contra o urso, lutei contra o leão e saí vencedor, né? Então ele ia em nome do Senhor contra aquele incircunciso, é o termo que a Bíblia usa, né? Então, tipo assim, ele sabia que o Deus que esteve com ele no passado também estaria com ele naquele momento presente, entendeu? Então é essa certeza que nós precisamos ter. E Paulo, quando fala aqui para nós, ele está dizendo justamente sobre isso. Ele está dizendo: olha, tudo posso, não em mim mesmo, mas naquele que me fortalece, né? É em Deus. Eles tinham uma convicção plena de que Deus era com ele, para inclusive dar força para enfrentar os momentos, as vicissitudes da vida, aqueles momentos mais difíceis da sua existência. Então, meus queridos, finalizando aqui, eu gostaria que a gente pensasse muito nesse aspecto para esse novo ano. Algumas palavras, alguns termos que poderiam estar na nossa mente, né? Um deles, a gratidão, né? Eu acho que é uma necessidade que nós temos, porque o ser humano tem uma dificuldade grande, né, de agradecer, de reconhecer quem fez o bem, quem o ajudou, quem o serviu, né? Então eu acho que gratidão é algo muito importante, e Paulo aqui ele demonstra uma imensa gratidão para com a igreja de Filipos, porque os filipenses foram realmente presentes nos momentos que Paulo precisou. Então ele tinha certeza que ele estava diante de amigos, de parceiros, e nada tão bom como a gente poder viver e ter ao nosso lado pessoas amigas, pessoas que apostam em nós, pessoas que acreditam em nós, pessoas que estão dispostas a nos socorrer, pessoas que nós não temos vergonha de falar algumas coisas que de repente outras pessoas poderiam até usar contra nós, ou quem sabe até mesmo poderiam nos ridicularizar, né? Então, por exemplo, tem aqui Paulinho, por exemplo, que me conhece há 32 anos, ou mais, né? Desde 85. Paulinho, se eu precisar falar para ele uma questão qualquer, eu vou ter coragem de falar para ele, porque ele sabe quem eu sou, ele sabe das minhas lutas, das minhas dificuldades. Então, você não tem o menor receio de procurá-lo, de conversar com ele. Ou seja, eu estou perto de uma pessoa amiga, né? Amiga. Então, isso para nós é muito importante. Nós precisamos nos cercar de pessoas assim, de pessoas que querem nos ajudar, estão dispostas a estar ao nosso lado, porque não dá para viver a vida de forma solitária. Eu acho que é por isso que hoje a história no texto de um missionário que fala que as relações são líquidas. Então, Sim. as pessoas estão. A gente fez até uma estatística que hoje os casais mais novos têm um casamento 14 anos de anel. E 14 anos separados. Eu estou achando até generosa essa. Eu estou achando generosa essa. Foi a média que eles estimaram. É menos que isso, é o máximo, o teto máximo. E eu falei, realmente isso, as pessoas estão muito assim, não existe mais aquele compromisso. A gente vê como a gente vê essa violência contra a mulher, né? Feminicídio e tudo mais. Ela pode pegar uma revólver, dar um tiro na ex-esposa dele, com outra pessoa. É uma coisa assim que eu fico, meu Deus, é impensável. Essas relações, a igreja, é importante isso. Deus é prominente na vida da minha mãe, falava uma coisa que eu guardo até hoje. Ela falava assim: no mundo, quando a briga é ativo. Na igreja, quando os irmãos brigam, daqui a pouquinho dobra o joelho, pede perdão ao outro, Espírito Santo comove, não tem tiro. Aí eu quero assim, que somos uma família. Eu achava aquilo muito interessante. Aí eu falava para ela: mas mãe, não fez isso comigo. É assim mesmo, uma família. E às vezes a gente não tem essa noção, né? Que como é bom estar na igreja, a gente tem aquela discussãozinha boba, né?
paninho que o outro botou ali, o outro queria botar aquele paninho, mas daqui a pouquinho é aquela comunhão. Esse é uma forma diferente que a gente vê na igreja, não é que a igreja é perfeita, mas ela tem o Espírito Santo, é isso que rege a gente, essas relações se tornam mais fortes. Né? Exatamente. E o cristianismo, como a gente sabe, ele está na contramão do sistema, né? Então, se Bauman diz que as relações são líquidas, que o amor é líquido, que a modernidade é líquida, né? Bauman diz isso, segundo Bauman. Mas, quando a gente olha para a igreja, a gente precisa acreditar que, embora hoje a postura seja essa, na igreja, no cristianismo, nós construímos relações sólidas, permanentes e duradouras. Né? Eu acredito, mesmo numa época de modernidade líquida, eu acredito em relações sólidas e permanentes e luto por isso. E isso também é uma prova de maturidade pessoal, né? Da gente ser capaz de amar o outro, de respeitar o outro, mesmo sabendo que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm suas falhas, né? Não é gostar do outro só se o outro for perfeito. Então, concretizando aqui o que eu ia dizer, eu digo a vocês que uma das palavras que eu fico pensando para esse ano, dos termos, seria gratidão. Eu acho que isso é muito importante. Quantas pessoas, às vezes, né, nos ajudaram nesse transcorrer de vida e a gente vai até esquecendo, né, de agradecer, de dar um obrigado, de ligar para essas pessoas e reconhecendo o seu valor. E o outro aspecto que eu peço a Deus também que Ele cada vez mais gere em nós é essa capacidade de nos contentar, desse contentamento que Paulo fala. Aprendi a viver contente, ou seja, ainda que não tenhamos tudo que nós desejamos, mas nós precisamos viver a vida contentes com aquilo que nós já temos, que nós já possuímos. Eu lembro que quando eu advogava, eu atendi um senhor que disse que ele fez uma grande besteira. Ele se separou da mulher. E ele reconhecendo e contando para mim. E fez um péssimo acordo. E aí, depois de um certo tempo, ele reconheceu que, depois de 6 meses de relacionamento com a nova mulher, ele veio a verificar que o problema continuava. A troca de mulher não resolveu o seu problema, ele continuava infeliz e em crise, entendeu? Então, eu fico vendo que o que a gente precisa fazer como cristãos é procurar realmente ser o melhor para o outro, para o amigo, para o cônjuge, para o companheiro, para o colega de trabalho, ser o melhor para o outro. Isso eu acho que é fundamental que aconteça. E assim, vivermos contentes com aquilo que Deus já nos deu, com a mulher que Deus nos deu, né? Com os amigos que Deus nos deu, preservar essas amizades, valorizar as bênçãos conquistadas, não viver apenas olhando para frente, para o futuro, para algo que ainda vai chegar, porque se nós não estivermos contentes com o que nós temos hoje, possivelmente, quase que certeiramente poderia dizer isso, nós nunca nos sentiremos felizes e contentes na nossa história. Aquele que é contente é aquele que enfrenta a crise, mas ele continua persistindo e confiante em Deus, dando glória a Deus apesar das lutas. É aquele também que, quando o momento é maravilhoso, ele também sabe usufruir do momento sem culpa, porque ele reconhece que também é bênção de Deus. Deus deu, Deus quis dar a ele. Então, ó Deus, maravilha, obrigado, Senhor. Então, ele sem culpa usufrui. Não, mas tem gente que é tão complicada que mesmo quando tem e não vê a bênção, alguns não veem a bênção. Tem um filme muito bom que se chama Contrato por Amor. Contrato por Amor. É um filme excepcional. É americano. Eles são uma família que eles vivem em cidade e a casa deles é a casa mais moderna do mundo. Ele vê de conta, o sofá melhor,
tudo deles é melhor. Então toda a cidade fica perto para eles, o salão de beleza da mulher vai. Só que na realidade eles não são uma família, eles são todos vendedores. Só que eles fazem papel de pai, mãe, filho. E as pessoas começam a querer, eles começam a vender os produtos que eles têm. E essa ganância, que o outro tem um carro, um Porsche, quer uma Ferrari, o outro quer não sei o que mais. E aquilo no final, do contrato, no final, spoiler, vale a pena assistir. Vou assistir esse filme. Me passa uma foto dele para procurar na internet. Amor, esse você toca nesse assunto aí. De repente tem Netflix, deve ter. São trágicos, realmente, porque essa busca pela felicidade. A pessoa comprou um celular, de última hora, outro é um celular melhor, outro comprou uma televisão 4K, outro uma televisão 5K, 6K, 10K. Então, se contenta com aquilo ali que está. Né? Fala, Márcia. Essa coisa de a gente acreditar, né, que a gente pode tudo, que a gente tem menos, as pessoas falam que é ser positivo. Não é assim? Sim. Aí eu sou positivo, eu consigo as coisas. Não existe isso. Não existe isso, Não existe isso. Acho que a gente tem que acreditar que a gente é filho de Deus e a gente está com Deus. Exato. Né? Eu acho que é por aí. Eu, em 1 ano e meio, eu era essa pessoa. E eu achava que eu era uma pessoa positiva. E hoje eu vejo que não é essa palavra. É a palavra de que você anda com Deus. Com Deus. Você acredita e você crê. Entendeu? Porque é aquela coisa. Se você crê, você tem tudo. Porque Deus é o máximo que a gente põe o joelho no chão e pede que ele vai dar. Né? É assim que eu vejo. Sim, sim. Né? Eu acredito que seja assim. Né? Você tem que aproveitar. Porque tem pessoas que falam, eu vi uma palestra bem linda do Denzel Washington, sabe quem é? Sim. O ator. Sim. Ele é cristão. Ele é cristão super fervoroso. E ele fala sobre isso. Ele fala, bota o teu chinelo embaixo da cama para você pegar ele numa corda e aproveitar que está de joelho e orar. Entregar o seu dia, entrega o seu dia a Deus. E eu tenho feito isso no ano mesmo. Eu acho que é por aí. Muito bom. Porque essa positividade, se é positivo, se é negativo, não. Você tem Deus ou você não tem. Exatamente. Esse é o grande diferencial. É assim. É o grande diferencial. Então, queridos, que a gratidão, que o contentamento, que a alegria, né, sejam marcas do nosso viver neste ano, que a gente saiba privilegiar, saiba agradecer a Deus pelas bênçãos já conquistadas, não somente bênçãos materiais, né, mas bênçãos espirituais, bênçãos relacionais, porque eu tenho uma mensagem que eu fiz de um vídeo muito curto, que eu digo assim no final da mensagem, mais ou menos assim, eu digo assim, que vai chegar um momento que a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, gente, como a gente era feliz e nem percebia, como a gente viveu um tempo de profundas e grandes oportunidades e a gente não se dava conta, né? Então, eu termino por aqui dizendo para vocês que o nosso grande desejo deve ser esse, viver um 2019 com muita gratidão, com muita alegria, com muita esperança e com muito contentamento. E sempre buscar, mesmo nas impossibilidades, o olhar que tinha, por exemplo, Poliana, de sempre extrair alguma coisa positiva, alguma coisa boa. Acho que esse olhar mais amplo e mais largo, ele é muito necessário para a gente não ficar enfermo, para a gente não adoecer. Eu tenho recebido vários relatos de pastores que têm ficado enfermos, alguns até dando cabo da vida, e eu não julgo, eu não entro nesse mérito, mas eu apenas julgo uma coisa: se nós não queremos enfermar, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos tratar, e emocionalmente nós precisamos de amizades, nós precisamos de alegria, nós precisamos entender que a gente não dá conta sozinho de nós mesmos, nós precisamos do outro e aproveitar os momentos que Deus nos concede. As pessoas, quando vão se fechando, elas não percebem isso, elas vão se enfermando, vão ficando doentes. Elas, quando vão se fechando, até às vezes, achando que são superiores às demais pessoas, elas acabam trazendo sobre si algo muito negativo, né?
Paulo falou ali sobre, por exemplo, a própria depressão também. Então, que a gente possa se relacionar, que a gente possa acreditar, que a gente possa aproveitar a grande oportunidade, né? Inclusive na própria igreja, de fazer coisas lindas para Deus e para as pessoas que se aproximam da Betel, da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar por aqui, vamos fazer a oração final.